Vamos iniciar agora o nosso segmento sobre as políticas públicas de saúde durante a Era Vargas. O período chamado de Era Vargas situa-se entre os anos de 1930 e 1945. Em 1930, assim que Vargas assume, existe a criação de uma instituição essencial para as políticas de saúde, que é a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública. Importante destacar esse termo, né, saúde pública. Por quê? Porque nesse momento o Ministério da Saúde ele tinha uma função de combate, né, de desempenhar ações de combate às doenças, certo? Então o enfoque do Ministério da Saúde era mais um enfoque preventivo e de combate a doenças endêmicas e epidêmicas, principalmente aquelas relacionadas a agentes causadores infectocontagiosos, aquelas doenças que são consideradas infectocontagiosas. Por outro lado, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio tinha, sob a sua responsabilidade, a medicina previdenciária, tá certo? A medicina previdenciária era aquela direcionada mais especificamente a ações relacionadas à cura e à reabilitação, né? Ou seja, aquilo que a gente entende como ações mais de cunho assistencial, certo? Em 1933, transforma-se os IAPs, que eram os Institutos de Aposentadoria e Pensões, em caixas de aposentadorias e pensões. E aí em breve nós vamos ver o que isso daí implicou em relação a mudanças ao que estava instituído anteriormente. Também foi criado o CESP, em 1942, que é o Serviço Especial de Saúde Pública, e, de maneira geral, se nós pudermos anotar aquilo que é de mais relevante nesse período, é a manutenção da dicotomia entre as atividades preventivas e curativas. Lembrando que as atividades preventivas ficavam a cargo do Ministério da Educação e da Saúde Pública e que as atividades curativas sob a tutela do Ministério do Trabalho, certo? Permanecendo, portanto, a lógica do seguro social como modelo de proteção social. Nós trouxemos essas duas imagens, né, que são reproduções de obras de arte da Tarsila do Amaral e do Cândido Portinari, porque elas mostram as duas faces da economia do Brasil, né, na década de 30. Então, ela mostra a face da produção de café para exportação, produção essa que entra em crise, né, durante o final da República Velha, crise que enseja a mudança de regime, a chamada Revolução de 30, e também a gente vê o quê? Vê aqui quadro, né, da Tarsila, em que há essa plenitude de operários, que fala sobre o avanço do processo de industrialização, principalmente na década de 30 e década de 40, durante o governo Vargas, né? Então, nós temos aqui um reflexo ou imagens de dois Brasis. Um Brasil rural, exportador, e um Brasil industrial, urbano e que produz, né, visando ao mercado interno, né, mais do que o mercado externo. E aí, essas diferentes maneiras de produzir a riqueza e distribuir, né, uma maneira mais exportadora e outra maneira mais voltada para o mercado interno, uma maneira rural, uma maneira urbana. Essas duas maneiras vão ter impactos na forma como as políticas de saúde vão se organizar durante a Era Vargas. Bom, acho que vocês estão lembrados das caixas de aposentadorias e pensões. Durante a Era Vargas, essas caixas, que antes eram individuais, né, uma para cada empresa, vão se organizar por categorias. Então, nós vamos ter as caixas dos marítimos, as caixas dos comerciários, as caixas dos bancários, né? E elas não vão oferecer apenas os serviços de aposentadoria e pensões,
mas também vão oferecer serviços médicos, né? Embora aposentadorias e pensões ainda fossem o foco, certo? Diferente do que acontecia na República Velha, a União ela vai contribuir também com o financiamento das caixas, certo? Então você vai ter dinheiro público financiando as caixas. E também nós vamos ter uma mudança na administração, né? Durante a República Velha, as caixas elas eram administradas por meio de um colegiado de empregados e empregadores, certo? Já os IAPs, a direção, né, dos institutos, ela vai ser realizada por um representante do Estado, e aí a gente não vai ter mais um colegiado de empregados e empregadores, né? Ou melhor, vai ter um colegiado, mas um colegiado sem poder deliberativo, tá certo? Então, a gente parte, né, de uma estrutura colegiada de empregados e empregadores para uma estrutura onde quem realmente vai exercer o poder dentro dos institutos é um representante do Estado, e o papel de empregados e empregadores vai ser de mera assessoria, ainda que colegiada, mas sem poder deliberativo, certo? Bom, é em 1937 que ocorre outro marco das políticas de saúde na era Vargas, que é a reforma Capanema, certo? Capanema é o sobrenome do sanitarista responsável por essa reforma. É nesse momento que vai se instituir o Departamento Nacional de Saúde e Assistência Médico-Social e vai ocorrer um processo de centralização e coordenação dos departamentos estaduais e também uma inibição das atividades municipais de saúde, tá? Esse processo ele é coerente com a concepção centralizadora de Estado que se observa no geral durante a era Vargas, certo? É também aqui que vai se instituir, né, os serviços, né, nacionais relacionados principalmente a doenças transmissíveis, como o Serviço Nacional da Peste, da tuberculose, das doenças da saúde dos portos e alguns para doenças também crônico-degenerativas, como câncer, doenças mentais, ok? E também o de bioestatística. Esses serviços nacionais, eles vão seguir uma lógica centralizada e vertical, tá? Essa ideia de ter uma lógica centralizada e vertical, ela é muito recorrente na maneira com que a era Vargas organizou o Estado e as políticas em geral, certo? É também no contexto da reforma Capanema que são criados os serviços nacionais, né, da febre amarela e da malária, certo? Esses dois serviços eles têm uma parceria com uma instituição americana, uma instituição filantrópica chamada Fundação Rockefeller, certo? E é no contexto da reforma Capanema que ocorre a primeira Conferência Nacional de Saúde em 1941. Bom, e o Serviço Especial de Saúde Pública, né? Afinal, o que era isso? Era uma instituição responsável por ações de saúde, principalmente, né, na região amazônica e no Vale do Rio Doce, ou seja, regiões que tinham uma importância estratégica para o país, né, pela produção de minério, pela produção de borracha e também por ter grandes extensões de terra para ser explorada, certo? Era uma cooperação com o Brasil, entre Brasil e Estados Unidos, uma cooperação norte-americana, e o foco era educação sanitária, saneamento e assistência médica específica, principalmente aqui sobre a lógica programática, ok? Então aqui nós vamos pensar que as ações da Fundação CESP não eram ações integrais, eram ações focais. Ações, por exemplo, em relação a febre amarela, malária, doença de Chagas, esquistossomose, certo? Então aqui a perspectiva era o quê? Era atuar, né, sobre essas endemias. E o que é que estava ocorrendo no Ceará durante esse período? Né? O que é que ocorreu no Ceará durante a Era Vargas?
Bom, nesse período, aqui no Ceará, ocorre uma reforma que guarda algumas semelhanças com a reforma Capanema, que é a reforma Pelon, tá certo? Então, aqui também vai se observar, né, no Ceará, um esforço centralizador, certo? E a gente também vai observar aqui no Ceará que ocorre uma incorporação dessa região periférica do país às políticas de saúde centrais, ou seja, as políticas de saúde emanadas lá do Rio de Janeiro, certo? Então a gente vai observar um financiamento federal e municipal da saúde e uma organização distrital, certo? Aqui é o nosso primeiro esforço de regionalização da saúde. Como é que era essa organização distrital? Ela funcionava com áreas delimitadas, especificando populações, concentrando serviços e atividades que antes estavam dispersos e buscando colocar esses serviços anteriormente dispersos sob um comando e uma hierarquia única, certo? Aqui também foi grande a influência norte-americana, tanto na ideia de direção, né, principalmente nessa ideia de centralizar a direção e descentralizar a execução, certo? A metáfora usada aqui é a seguinte: aquele que pilota o barco, ou seja, aquele que decide o rumo que o barco deve tomar, não deve ser aquele que também está remando o barco, certo? Ou seja, aquele que está executando a tarefa. Então, dentro do contexto da reforma Pelon, ocorre uma separação entre aqueles que dirigem, aqueles que dizem o rumo, e aqueles que executam, aqueles que realmente materializam as ações de saúde na prática. Bom, e como é que foi essa regionalização da reforma Pelon? Ela dividiu Fortaleza, né, e o interior, né? Ela divide em duas grandes áreas, Fortaleza e o interior. Fortaleza, nós temos o distrito sede, e é aqui que a gente vai encontrar uma instituição chamada Centro de Saúde. E no interior, nós vamos ter postos fixos e itinerantes. Né? Quais vão ser os locais onde surgem os postos fixos? Eles vão surgir em Aracati, Quixadá, Juazeiro e Sobral, certo? Então, nós temos aqui o nosso primeiro esforço de regionalização da saúde no Ceará, em que você tem a centralização, a sede aqui em Fortaleza, né, onde está presente o centro de saúde, e postos no interior, em alguns municípios, né? No caso, Aracati, Quixadá, Juazeiro e Sobral. Lembrando que são municípios economicamente importantes, né, que eram economicamente muito mais importantes ainda à época, economicamente, e que estavam em locais importantes quanto acesso a vias marítimas ou acesso a vias ferroviárias. Okay? Surge o serviço de vacinação permanente contra o tifo, difteria e varíola, e organizam-se os serviços de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e inspeção médico-escolar, certo? Por outro lado, continua-se tendo uma lógica de concentração de recursos, principalmente recursos financeiros, na capital. Embora Fortaleza só contasse com 8,5% da população cearense na época, ela consumia 70% da verba do orçamento estadual de saúde. E afinal, o que é o centro de saúde? O centro de saúde ele segue um serviço de saúde que segue um modelo norte-americano de organização. Tá? A ideia dele era concentrar atividades que antes estavam dispersas nos dispensários. Né? Acho que vocês se lembram que quando a gente falou sobre a República Velha, nós falamos várias vezes sobre o dispensário de lepra,
o dispensário relacionado à saúde da criança, à saúde da mulher, né? Eram locais que eram dispensados medicamentos, eram realizados alguns cuidados de saúde para essa população. A ideia do centro de saúde era o quê? Era concentrar esses diferentes locais, né, em apenas um único prédio, né? Também o centro de saúde tinha uma ideia de regionalização, né, e já começava a pensar a ideia de população adscrita. São implantados no Brasil em 25 e em Fortaleza em 33. Tá? É a peça principal da reforma Pelon, né? E é importante que a gente entenda que o centro de saúde ele não é, né, uma policlínica e não é também um hospital. E também não é uma unidade de saúde da família. Ele é algo diferente. Embora em alguns municípios cearenses nós encontremos ainda prédios que foram construídos no contexto dos centros de saúde, eles deixaram de funcionar como centro de saúde, a rigor, há muito tempo. Tá? Então, a ideia do centro de saúde é realizar assistência específica para doenças e pessoas específicas. Ou seja, o centro de saúde ele não vai trabalhar com o conceito de integralidade. Né? O centro de saúde ele vai trabalhar com uma lógica programática. Então, ele vai pensar o quê? Bom, se eu tenho pessoas, né, que estão com tuberculose, então eu tenho uma doença específica, eu vou estar oferecendo no centro de saúde o tratamento para tuberculose. Se eu tenho pessoas com malária, eu vou oferecer o tratamento para malária, etc. Mas eu ofereço esse tratamento em que sentido? Pensando no quê? Pensando principalmente no enfoque coletivo. Tá? Então, quando eu trato malária, quando eu trato tuberculose dentro da lógica do centro de saúde, eu estou pensando em fazer isso para romper a cadeia de transmissão desses vetores. Ou melhor, estou pensando em romper a cadeia de transmissão dessas doenças. Certo? Também no centro de saúde, nós vamos ter outras ferramentas de saúde pública, como, por exemplo, ferramentas relacionadas à visita domiciliar, com a questão das visitadoras sanitárias. Eu vou ter no centro de saúde o controle estatístico do processo de saúde e doença. Eu vou ter no centro de saúde um laboratório para realizar diagnóstico de doenças específicas, certo? Então, o centro de saúde ele pensa assistência específica para doenças específicas nesse caso. E também pessoas específicas, né? Principalmente aqui por faixa etária. Então, eu vou ter programas de saúde da mulher, de saúde da criança, certo? Mas sempre nessa lógica focal e sempre pensando mais o coletivo do que o indivíduo. Bem, como é que se dava a assistência médica em geral durante a Era Vargas aqui no Ceará? Bom, ela principalmente, né, a partir de 38, foi incorporada à estrutura previdenciária com os institutos de aposentadorias e pensões, certo? Vai se desenvolver um processo de compra de serviços médicos, hospitalares e ambulatoriais e a convivência de dois sistemas. Né? Um sistema público estatal, focado principalmente, né, naquela lógica programática que nós discutimos anteriormente, e um outro sistema privado, né, conveniado aos institutos previdenciários. E aí vocês podem me perguntar, bom, mas e aquelas pessoas que tinham doenças que não estavam dentro do escopo da ação dos centros de saúde, por exemplo, e também não tinham um emprego de carteira assinada, né, não tinham acesso a um instituto de aposentadoria e pensão, né, só que não tinha acesso a isso. Bom, no caso, essas pessoas elas seriam atendidas em instituições de saúde por caridade, tá? Principalmente Santa Casa aqui de Fortaleza ou Santa Casa de Sobral, certo? Bom, é na década de 30 que são inaugurados vários hospitais aqui, né, que vão trabalhar tanto dentro do modelo médico liberal, privado, quanto também dentro da estrutura previdenciária, vendendo serviços para os IAPs. Então surge aqui o Sanatório de Messejana,
a Casa de Saúde São Gerardo, a Casa São Raimundo e a Casa de Saúde São Pedro. Né? São vários hospitais privados, alguns específicos para doenças pulmonares, doenças psiquiátricas, hospital geral, que vão surgindo na década de 30 e são as primeiras iniciativas de hospitais privados, né, visando o lucro, né, ou seja, não é um hospital privado filantrópico como a Santa Casa, também não é uma instituição pública, né, são hospitais privados lucrativos que surgem aqui no Ceará. Eles começam a surgir na década de 30. Bom, em 39, a Diretoria de Saúde Pública muda de nome para Departamento de Saúde Pública, né? E aí tem mais um ponto dessa nossa padronização nacional, ou seja, mais uma vez nós centralizamos inclusive os nomes, tá certo? Se desenvolve a carreira de médico sanitarista, ou seja, de um profissional médico que tem um saber específico relacionado à saúde pública e, né, como nós já havíamos citado anteriormente, em 39 é criado o Serviço de Malária do Nordeste, né, parceria do governo federal com a Fundação Rockefeller, e vai trabalhar principalmente a infestação da bacia do Jaguaribe. Né. Surge, então, um laboratório central em Aracati, relacionado à malária, e há também pontos desse serviço em Russas, Quixadá, Icó, Cascavel e Jaguaribe. Tá? A principal característica do serviço de malária é a ideia de uma verdadeira operação de guerra, certo? Lembrando que 1939 é o ano que se inicia a Segunda Guerra Mundial e que o Ceará, né, após Vargas aderir aos aliados, né, ao grupo de países, né, que ficou conhecido como aliados, né, Estados Unidos, Inglaterra, França, que lutaram contra o eixo, né, principalmente a Alemanha e Japão. Então, quando o Brasil se ingressa no grupo dos aliados, importante lembrar que entre os aliados também estava a União Soviética, né? Quando o Brasil ingressa nesse grupo dos aliados, o Ceará torna-se uma base importante, né, para as operações militares norte-americanas, uma base estratégica para abastecimento de aeronaves, né? Então, faz parte desse esforço de guerra também a ideia de combater a malária na bacia do rio Jaguaribe. Bom, encerramos a Era Vargas, né, e iniciaremos agora a discussão sobre a nossa primeira experiência democrática, a nossa redemocratização após 45.